aquela coisa toda. E aí Esther avisa ao rei, e o rei manda dar cabo daqueles servos. E aí, normalmente, como qualquer um de nós, mesmo que muitas vezes involuntariamente, quando fazemos alguma coisa boa para alguém, ou até mesmo para Deus, quando nós nos dedicamos, quando nós o buscamos com alguma frequência maior, com alguma devoção maior, a gente sempre espera alguma coisa em troca. E o que nós vemos ali no capítulo 3, 4, é justamente ao contrário. O rei tinha um braço direito, que era o capitão do exército, Amã. Como Mardoqueu não se dobrava a Amã, porque toda vez que Amã passava para entrar no palácio, todos o reverenciavam, faziam lá os seus salamaleques para ele, e Mardoqueu não fazia, e ele ficava morto de raiva por causa disso, enciumado, e ele começa a tramar. Como ele não podia tramar para matar somente Mardoqueu, ele começa a tramar e ele convence o rei a editar um decreto para que acabasse com os judeus, para que os judeus fossem mortos, os hebreus fossem mortos. E aí nós começamos a pensar: poxa, mas ele fez o bem para o rei, e agora, ao invés de receber alguma coisa em troca, ele começa a ser perseguido. Existe um prazo nesse decreto, é dado um prazo. A partir daquele prazo, qualquer pessoa que encontrasse um judeu poderia matá-lo. E muitas vezes nós ficamos assim, como eu disse, A gente faz alguma coisa para alguém, a gente faz alguma coisa até mesmo para Deus, a gente fica esperando que sejamos recompensados o mais rápido possível, sejamos recompensados como nós programamos. E muitas vezes nós fazemos toda aquela programação, Eu vou fazer isso, quero receber aquilo em troca. E nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Algumas vezes elas acontecem justamente assim: a gente faz o bem e vem uma avalanche de troço errado, de coisa errada, de situações difíceis contra nós, e nós ficamos pensando: mas será que vale a pena? Será que... por que isso está acontecendo? Eu tenho feito bem, eu fiz o bem para fulano, eu fiz... Mas aí nós vamos ver lá pelo capítulo 6, 7, se eu não me engano, que um belo dia o rei está indo dormir e ele fica virando na cama, fritando, como a gente fala, fritando na cama, não consegue dormir. E aí ele resolve pegar lá os papiros para ler, pegar lá a história, alguma coisa que tinha sido escrita naqueles dias, porque tudo que acontecia era escrito, e cai na mão dele para ler justamente sobre aquele dia, sobre o relato, sobre aquela situação, e ele lê que alguém tinha o avisado, tinha o livrado de ser morto. E ele vê lá alguém, Mardoqueu. No dia seguinte, quando Amã chega, aquele que estava tramando contra Mardoqueu, quando Amã chega, ele fala assim: o que nós fizemos para esse rapaz, para esse homem que me livrou da morte? Não fizemos nada. Não, na verdade, ele pergunta para os seus súditos que estão no quarto ali, o servindo: não foi feito nada, ele não ganhou nada em troca, não, ele não ganhou nada em troca. E aí, quando Amã chega no dia seguinte, o rei pergunta: o que fazer com uma pessoa que faz tão bem para o rei? Aí Amã já tudo vaidoso, fala: agora eu vou pegaria um cavalo, colocaria a melhor cela, a cela real, e aí colocaria ele sobre o cavalo e mandaria puxar para o reino. Isso é o que se faz a quem o rei quer honrar. A mãe já planejando,
Isso é para mim, não pode ser para outro. Quem tem feito tão bem por ele, que não seja eu. Eu refiro, então tá bom. Prepara o cavalo, coloca Mardoqueu em cima dele e você vai puxando o cavalo na frente de todo o povo. E o que você quer falar com isso, pastor? Que não há nada que nós façamos que fique sem ser recompensado. Se precisar, seja lá o que você tenha feito, e hoje parece que, como eu disse, tudo está ao contrário. Quem você ajudou não fala mais com você, aquilo que você fez deu tudo errado. Se precisar, Deus vai tirar o sono de quem precisa levantar para te abençoar. Eu tenho falado isso porque eu creio. Esse ano não vai acabar antes que você veja a mão de Deus na sua vida. Deus fará um caminho no meio do teu deserto ainda esse ano. Quem crê nessa palavra? Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém? Isso aqui é a nossa ministra de louvor, Moniquinha. Vitória, legal. Eu descobri que eu sou botafoguense. Eu já fui Flamengo. Eu cheguei aqui para lá. Boa noite. Eu comecei a vida sendo fluminense. Eu comecei sendo fluminense por causa do meu pai. Mas depois eu fui levado para os maus caminhos e virei Flamengo. Depois eu fui levado para o amor, que eu amor, e virei Vasco. E agora eu estou nessa fase minha de da estrela, do headback. Queria que você desse um abraço para mim, se alguém falasse que vamos ser.
o ar. Eu estava hoje lá em Belo Horizonte de manhã, fui para lá ontem. De São Paulo, fui direto para Belo Horizonte. E hoje eu cantei essa música de manhã, uma programação lindíssima. Pessoas, como a gente aqui da Sorro, algumas delas nunca mais estariam dentro de uma igreja, mas entenderam a mensagem de Jesus, que é maior do que qualquer parede. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita nos corações. E foi lindo demais chegar lá hoje e ver aquelas pessoas dizendo: a gente é da Sul também. Eu falei: são mesmo. Eu cantei essa música para eles.
pra você. Repete comigo assim, ó. Quando a coragem grita mais que o medo. Presta atenção no que você está cantando. Fala mais uma vez. Quando a coragem grita mais que o medo. Fala para alguém assim, a sua coragem vai gritar mais do que qualquer medo. Que asas e milagres te fazem voar. Quando só sobra aquele 1%. Já teve no celular, quando a bateria está assim, gente, tem que fazer tanta coisa, mas eu só estou com 1%. E você precisa resolver muita coisa. E às vezes a vida está assim, né? Parece que tem tanta coisa para fazer, mas parece que só tem 1%. Ainda assim não para de sonhar, então canta. Quando a coragem grita mais que o medo, que asas e milagres te fazem voar. Quando só sobra aquele 1%, ainda assim não pare de sonhar. Deus não te esqueceu e nem voltou atrás. Tem um recomeço pro seu fim. Do outro lado dessa ponte vai achar motivos pra você sorrir. Só vocês cantando quando a coragem. Motivos para você sorrir, para você sorrir. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor, há um segredo no teu coração. Dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Vocês, viva Deus está no coração, vive as promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti.
toda a atmosfera dessa presença maravilhosa de esperança, do teu amor, de acolhimento, de lugar de aceitação, de cumplicidade, de cura de traumas, de memórias, cura dos fracassos, ó Deus, das nossas ambiguidades até mesmo. Obrigado pelo teu Espírito que se manifesta em nosso meio nessa noite, que a tua palavra possa fluir como um rio que leva embora todo entulho, toda obstrução e deixa somente o fluir do teu Espírito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pastora Cíntia. Pastora Cíntia. Vamos passar outro lado, pastora Cíntia. Se fosse uma palma dessa aí para mim, eu não aceitava não. Tinha que ser mais forte ainda. Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu trouxe aqui o meu lencinho hoje, pastor, que está muito calor. E aí o meu lencinho vai ficar aqui à disposição. Se alguém precisar do meu lencinho, eu faço questão de, não essa aqui, mas eu faço doações. Temos vagas. Uma foi preenchida pelo pastor, que novamente me deu de tinta. E eu fico muito grata por isso. Ai, que coisa boa estar aqui com vocês, com a voz no lugar, que foi um desafio muito grande. Queria dizer que estou muito grata, muito feliz por tanto carinho que eu tenho recebido desde o meu reconhecimento pastoral. Foi uma noite linda, foi uma noite emocionante, foi uma noite de reencontro. Vieram pessoas que caminharam comigo há mais de 20 anos atrás, rememorando histórias, sabe, referendando que essa caminhada ela é contínua, a gente não vai mudando de espaço e vai deixando passar para dentro, a gente vai se reconstruindo realmente. Muitos laços a gente consegue refazer, outros a gente perde contato, mas num momento especial, num momento de festa, é muito bom reencontrá-los, mas também muita gente que veio, também são pessoas que estão comigo nos momentos de choro, como vocês aqui. Então, fiquei muito feliz. Queria que você abrisse sua Bíblia, seu smartphone. A gente vai falar um pouquinho de Isaías 58. Num contexto de uma crise política, social, espiritual muito grande, o profeta Isaías fala com Judá que estava sendo ameaçado por um poder, que era uma potência, que era a Síria. Então aqui ele estava falando sobre uma prática religiosa. No capítulo 58, no versículo 6, ele fala: porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as armaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Eu vou ler aqui o 5. Antes, ele fala assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixeis livres os oprimidos e despedace todo o jugo? E aqui a gente chega num contexto que a religiosidade estava levando o povo àquele desespero de trazer respostas de Deus sobre aquela nação.
E dentro da prática religiosa, eles traziam o jejum como um sacrifício mesmo físico. E era uma privação física. E quando ele fala do junco, o junco é aquela árvore que ela tem uma resiliência, ela, conforme o vento, ela se molda, ela baixa, ela levanta. E aqui era um povo que estava vulnerabilizado e era um povo que estava humilhado. E eles se voltando para Deus, eles estavam clamando por socorro, mas num contexto ritualístico, num contexto de um ritual religioso, quando na verdade aquele povo todo, eles estavam vulnerabilizados. Havia uma questão social muito grande. Então é isso que quando ele fala, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres, desabrigados, e se virem um nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? E aqui eu trago essa reflexão para nós, dentro do nosso contexto de vida espiritual, dentro do nosso contexto de partilhar o pão em comunidade. Muitas vezes a gente fica um pouco confuso na nossa prática religiosa, dessa busca do sagrado, que essa busca muitas vezes é para nós, é para o eu. Essa busca é de alguém em sofrimento, em ansiedade, em um estado de desmotivação, de desesperança, que busca Deus com toda intenção no coração, que busca Deus com toda clareza de quem Ele é, mas ele faz dessa reflexão, desse ritual, algo individual. E muitas vezes nós aqui em comunidade, embora em comunidade, estamos aqui fazendo da nossa prática religiosa uma prática individual. Muitas vezes a gente congrega de uma forma social e não de uma forma comunitária. Muitas vezes a gente olha para o outro e olha para o próximo e dá um abraço, mas a gente não sabe de fato se é só de um abraço que ele precisa. Muitas vezes o nosso adoecimento é pela solidão. Ou só eu que vivo às vezes uns dias de solidão. E a nossa prática de fé deveria nos levar a essa busca ritualística, não só de um jejum, de uma oração, de algo direcionado entre Deus e mim, mas a partilha com o meu próximo. Porque ele, muitas vezes, não conseguimos acessar aquela palavra, não conseguimos acessar aquele direcionamento por falta do próximo. Porque quando a gente se conecta com o outro, a cura. Muitas vezes, essa cana quebrada, ela se reconstrói porque o outro a levanta. Muitas vezes, nessa partilha da vida, o nosso passado, os nossos entulhos, os nossos destroços, eles são experiências para evitar os destroços do outro. E nós também, na nossa filosofia de muitas vezes até por orgulho, não querer se vulnerabilizar, não querer se colocar numa posição de aprendiz, de ouvinte, de compartilhar nossas dores, a gente se impede de receber. E muitas das minhas vezes, das minhas crises, das minhas dores, eu recorri a médico, recorri a terapeuta,
a todo o suporte que a gente precisa naturalmente, falando de saúde integral, mas não foram essas as minhas melhores experiências de cura. As minhas melhores experiências de cura foi na partilha com o outro. E colocando aqui num contexto de igreja, naquele momento ali, quando o pastor me chamou, e eu com a minha família e com os meus amigos, o pastor chamou até minha família, assim, eu pensei, às vezes o rito social não dá conta da nossa existência. Porque se eu fosse falar de fato a minha família, alguns não estariam aqui. Eu tenho minha família, minha irmã está aqui. E a gente, na caminhada, a gente faz família. Na caminhada, a gente faz quem está aqui segurando a nossa mão. E com toda a honra dos nossos, com toda a honra que passou pela nossa vida, mas muitas vezes não são quem podemos nos vulnerabilizar e colocar ali em verdade quem somos. Em muitos contextos. Então, desde o primeiro dia que eu cheguei nessa igreja, foi um dia que eu estava com a minha autoestima, com a minha consciência da minha posição em relação ao mundo e a vida que eu queria viver. Eu cheguei aqui destroçada. E eu sentei, não querendo pertencer, mas querendo ouvir algo que me tocasse novamente, porque eu já não era tocada pela palavra de Deus há muito tempo. E eu sei onde funciona, onde faz o reset na minha alma, é a palavra de Deus. E quando eu ouvi, o pastor estava falando sobre Maria Madalena, uma mulher improvável. Mas ele também estava falando sobre Maria Madalena, mãe dele. E na minha história, ver um filho, ver um pai, ver um homem trazendo uma fala de dignidade para as mulheres era algo incomum. E aquilo me tocou e eu falei, opa, tem algo diferente. Em diversos momentos, esse lugar foi o meu polo, foi o meu amparo. Foi o lugar onde eu pude me vulnerabilizar. E se você chegou aqui, nesta condição, a gente está a poucos dias do final do ano, eu queria realmente te convidar a pertencer inteiro, de fato, inteira. Porque muitas vezes a gente só precisa de um lugar seguro. Que a gente arranque as nossas raízes, mas que replante de novo. Um lugar para a gente se replantar. E esse foi um lugar que me replantou. Depois de anos, faz uns anos, com muitos ajustes, muitos. Eu vejo começar a brotar coisas que eu sonhava, orava, nos ritos, nas fendas da minha vida, mas eram orações sinceras. Esses dias eu li sobre um termo, eu não sei se você viu isso, um termo chamado brain rot. Não sei se você ouviu. Foi a palavra mais buscada segundo a Universidade de Oxford. Brain rot, que significa deterioração cerebral. Vulgarmente falando, é apodrecimento do cérebro. O que é isso? É um termo que foi cunhado por conta da quantidade de informação rasa que a gente consome. Aquele rolar do feed, aquele tempo que a gente passa consumindo, seja para rir, que seja para passar o tempo, que seja para qualquer coisa.
Isso hoje é um termo mundial que é comum aos nossos dias. Brain rot. E essa nossa prática de fé que permite que esse tempo de deterioração do nosso cérebro tenha um lugar tão grande na nossa vida. Muitas vezes é falta daquela regra ritualística mesmo de tempo de oração, de dizer qual horário você tem que orar. Porque muitas vezes a gente na correria do tempo não tem aquela prática. E aí a vida vai passando, e aí a gente não tem tempo, e a gente não tem tempo de qualidade com os nossos, a gente não consegue nos nossos afetos e nas nossas relações trazer qualidade, trazer saúde, porque se você consome algo raso, você não tem profundidade, você não tem paciência para se aprofundar, você não tem paciência para se aprofundar no outro e muito menos em si. E aí, indo para o versículo 10, Isaías fala como a palavra de Deus é maravilhosa. Eu vou ler aqui um pouquinho antes, porque é tão linda essa palavra. Ele dizendo que quando a gente reparte o pão, quando a gente contribui com o outro, quando a gente olha para o outro com compaixão, quando a gente se doa, quando a gente se entrega, quando a gente se coloca à disposição do humano com a troca, aqui no versículo 8 diz: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem sentença, a tua justiça irá diante de você, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que coisa linda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injusto. Isso aqui está falando de relacionamento. Isso não está falando de vida só com Deus. Isso não está falando de uma relação vertical. Isso está falando de partilha. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a sua escuridão será como o meio-dia. Sabe aqueles nossos dias da bad, da solidão, da depressão, do desespero, do desencanto, da desesperança? Olha o que a palavra está dizendo. Se abrires a sua alma ao faminto, isso fala da troca. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas não faltam. Ou seja, é viver uma fé que é manifestada em ações e que é respondida através disso. Quando Isaías fala, ele diz assim: vocês serão conhecidos como aqueles que reconstroem tudo. Vocês conseguem gerar vida através do vazio. Vocês têm noção disso? Aquilo que é vazio, mas tem vida, está vazio porque tem espaço para ser preenchido, mas não está morto. Consegue entender? Que muitas vezes o silêncio, o lugar vazio, o lugar do silêncio, da não resposta, não é um lugar morto. Pode ser um lugar silencioso, mas não é um lugar morto.
e você conseguir gerar vida no lugar do vazio. Você saber que, olha, é um momento, é uma passagem, mas não é uma desesperança. Peraí, é um tempo, é uma fase, foi uma palavra que você ouviu, foi uma mágoa que passou por você. Mesmo assim a vida, não a morte. Quando a gente tem eu pego um entulho mesmo, sabe aquela visão de casa desconstruída? Você compra um terreno que já tinha uma casa velha e você vai lá e destrói para desconstruir, para reconstruir. É porque muitas vezes não existe casa nova sem demolição da antiga. Então, se você está passando hoje por um momento de desabamento, de desconstrução, a boa notícia é que os entulhos do teu passado reconstroem o teu futuro. Amém? Vocês são reconhecidos por aqueles que reconstroem tudo. Olha que coisa linda a nossa capacidade de nos reconstruir. A nossa capacidade de, diante de Deus, fazer um voto de ação, um voto de cura, uma manifestação pública da nossa fé, que é o quê? Na prática, eu vou jejuar. Vou jejuar de deixar de consumir conteúdo inútil. Vou deixar de consumir palavra negativa. Vou deixar de consumir lembranças amargas. Vou pegar aquelas fotos daquela época que já passou e que não volta mais e vou deletar no meu celular. Vou pegar aquele curso que eu abandonei, que me criou uma amargura do fracasso, e vou reconstruir a minha história, vou começar do zero. Eu vou pegar aquele sentimento de desistência, de fracasso, daquilo que não deu certo, e vou glorificar pela minha capacidade de reconstruir a minha vida. Porque é isso que a palavra diz. Vocês têm capacidade de reconstruir, de trazer vida mesmo em lugares vazios. Amém? Queria deixar nessa noite essa palavra. Não é uma palavra só de uma reflexão para si, mas é uma reflexão coletiva. Nós temos desafios como igreja de ser cura para tanta gente. Quando eu olho a realidade, eu recebi aqui algumas pessoas que há muito tempo não entravam numa igreja, como o pastor falou, e que choraram e se desaguaram porque disseram, eu estou feliz porque muita gente que eu amo poderia estar aqui. Queria contar para vocês também que aquela noite foi uma noite de muita cura para a minha relação com a minha mãe, conta de uma religiosidade que muitas vezes nos afasta, mas que não através de mim, mas através de uma prima minha, e deu a ela uma palavra e ficou muito feliz de estar aqui e ver que todas as pessoas são bem-vindas, enquanto a minha mãe falava que, meu Deus, nessa igreja é muito diferente. E ela disse, mas tia, eu estou muito feliz porque aqui a minha filha é bem-vinda. A minha prima, ela é uma menina que já passou por muitas crises depressivas, de tentativa de suicídio, e hoje ela se reconhece como uma menina trans. E ela na verdade, não binária, ela não se definiu.
mas a angústia que ela passou tendo uma avó pastora foi uma causa de maior dor do que a própria descoberta da sexualidade, porque a adolescência dela começou com cultos de libertação para esse espírito ruim sair dela. Então ela deixou de ter uma avó para ter uma pastora da libertação, e ela deixou de caminhar no evangelho, deixou de acreditar em Deus, e ela só conhecia o caminho da dor. E quando ela chegou aqui, ela viu tanta gente linda, bem quista, amada, eu sendo amada por tanta gente, ela só pensava: esse é o lugar da Rebeca. E isso tocou a minha mãe, que depois de muitas conversas, ela disse: é a igreja da porta larga. Mas se fosse pequena a porta, você não entrava, né? Falei: mãe, tem que ser a porta que me cabe, né? Que bom que eu não preciso me apertar para entrar nela, que eu não preciso entrar pela janela. E acho que ali foi um momento de muita cura para minha família, que é uma família de muitas dores, de muita hipocrisia. Para vocês terem ideia, a minha família tinha o meu avô era cego, não era de nascença, mas ele era um cara muito de potencial, assim, muito instrumentista. Ele tinha um quarteto Abreu. Era ele, as filhas, minha avó e a prima dele, ele era bíblico, mas ninguém sabia, né? Ele era presbítero e ela era missionária. E eles viveram a vida toda assim. Então foi sempre uma questão muito velada sobre tudo, foi uma espiritualidade muito maculada por conta da religião. Foi um lugar de muitas perdas relacionais, mas dentro de um campo religioso, porque e engraçado que a minha avó, ela ia de manhã para culto da igreja batista. O meu avô cantava no quarteto, mas às sextas-feiras meu avô ia para a casa da prima, enfim, e ela ia para o terreiro, que tinha uma portinhola embaixo de 5, era uma portinhola que ela abriu, que ela dizia que era um galinheiro, aí tinha um galinheiro, dentro do galinheiro uma portinha. Essa portinha ia para o centro. Então, assim, tudo muito maculado, tudo muito hipócrita, tudo muito... E quando a gente pega esse histórico todo, e Jesus entra nessa família, Jesus entrou porque realmente tivemos um encontro genuíno com Jesus, mas a religiosidade misturada com a culpa, com a hipocrisia, misturou essa relação toda. Então hoje, para quem vive uma vida de verdade, inteira, regida por uma consciência de graça, com responsabilidade, porque aqui ninguém é responsável, isso é muito chocante, né? Então eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu tenho certeza que essas cadeiras vazias têm espaço para muita gente que a gente conhece, que tem sofrido desânimos, desesperança, porque a fé, quem foi tocado pelo Espírito Santo, quem foi tocado pela palavra de Jesus, não adianta, o nosso DNA é espiritual. A gente é regido por palavras proféticas. Eu lembro de cada vez que eu recebi uma palavra profética que veio desse altar e que reconfigurou meu plano, e que reconfigurou minha saúde, que reconfigurou minha caminhada, que eu levantei de pé inteira na segunda-feira. E mesmo quando não, eu sabia qual era o norte. Então essa palavra também é para fazer um convite para você que caminha com a gente, que tem um compromisso de amar o
Porque eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem um compromisso de amor uns com os outros. Que você estivesse nessa fé que é manifesta em relações concretas. Nessa fé que age, nessa fé que traz mais de você. Que traz mais das suas palavras, mais da sua vida, que troca experiência com o outro, que está disposta a amar, a se relacionar. Porque muitas vezes a gente chega aqui muito cansado de se relacionar com a igreja. Eu sei, eu já passei por isso. Eu cheguei aqui nesse lugar. Pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui quietinho. E de fato, eu experimentei o poder que é caminhar em comunidade quando eu coloquei num parado. Eu lembro como se fosse hoje, pastor. Quando a gente saiu de lá da Barra, daqui da... Eu falo que é perto do Guanabara, mas é na garagem, é isso? Não estava querendo fazer muita coisa não, mas eu estava ali caminhando. Eu já tinha decidido. Quando o pastor teve aquela experiência do terreiro, que eu cheguei no culto, o culto não estava vazio não, mas tinha pouca gente. Foi o dia que eu tive mais certeza que aquele era meu lugar. Eu falei, opa, esse é meu lugar. E fazer uma coisinha aqui, uma outra ali, não tinha comprometimento, não tinha muito compromisso. Mas no dia que a gente foi para a igreja lá no Recreio, né, Frank? Que era barro e não tinha energia elétrica, que a gente, para fazer, parecia os maias e as tecas, né? Parecia a igreja, parecia o evangelho antigo. A gente tinha que trazer gasolina para o gerador funcionar. Lembrança, né? E a gente tinha um pastor machucado, que precisava também de cuidado. E eu lembro que a gente não tinha muito tempo para chorar, porque a gente precisava se reconstruir. E eu tinha um golzinho, que era da empresa, e quando eu me vi colocando 20 cadeiras dentro daquele golzinho, falei, lasquei, voltei para Jesus. Foram algumas viagens naquele golzinho com 20 cadeiras, para colocar a cadeira na igreja, e todo mundo trabalhava, e todo mundo, um toma choque, e o outro. E eram os melhores cultos. Era cafezinho da manhã, né, pastor? Era cafezinho gostoso da manhã, domingo. Era a presença de Deus. Era todo mundo no mesmo espírito. Eram novos laços, eram novas conexões se fazendo, se fortalecendo. E eu me percebi igreja ali, no trabalho. E naquele momento eu também precisava de uma cura. E a cura veio e foi moldando, e foi transformando, e foi colocando um caminho novo no partilhar do pão, do vinho e do trabalho. Então esse convite que eu estou dizendo para vocês é um convite de pão, vinho, alegria, riso, choro e trabalho. Queria que vocês se colocassem mesmo à disposição dessa transformação de vida, dessa fé que manifesta nas suas concretas, da forma que vocês quiserem, da forma que o Espírito Santo tocar no coração de vocês. De vez em quando a gente acha que, não perdido, mas achado, né? Pastores, líderes, gente que veio da caminhada, gente que foi magoado, gente que despertenceu e se sente pertencente aqui. Ei, chega junto, diz a que veio, diz a quem quer ir, aonde quer ir. Chama a gente, bate um papo, toma um café, se coloca à disposição do nosso amor, porque isso é ser igreja. Ser igreja é se colocar à disposição do amor do outro. E eu digo a vocês que não tem nada melhor do
do que ter direcionamento profético e ter um pastoreamento de amor. Não existe nada melhor do que ter alianças construídas com oração, alianças que se fortalecem no louvor, alianças que se fortalecem no clamor. Essa é a base da nossa fé. Tem gente que prefere pagar coach. Tem gente que prefere beber. Você vê lá, parece um filósofo. Você vive de compartilhar meme e filosofia. Eu também gosto. Mas isso não traz cura. O que traz cura é um atrito, é o contato, é a troca, é a nossa humanidade, é a sua história fazendo parte da minha, são os meus retalhos costurados com os seus, são os meus destroços, são os nossos destroços reconstruindo os nossos rumos. Então, com muito amor, com muita fé na nossa caminhada, na nossa partilha, eu queria deixar essa palavra para você nessa noite, dizendo que é um prazer caminhar com vocês, mas será um prazer muito maior caminhar cada dia mais com gente que precisa, assim como eu e você, que a gente consiga atrair, que a gente consiga ser canal de bênção, que a gente consiga ser canal de cura para quem precisa. Amém? Obrigada, pastor. Vou pegar o gancho aqui que o pastor pediu para eu fazer um ofertório. Olha, boa maneira da gente colocar a nossa fé em prática. Falando um pouquinho dessa psicologia do dinheiro, né? Daquilo que a gente ouve. Muitas vezes a gente, quando visita um lugar, a gente já tem aquele tabu a respeito de oferta, de dízimo. Aqui, estou vendo que tem muita gente que veio pela primeira vez. Nós não somos um lugar de barganha com Deus. Você não vai ganhar nada se você ofertar. A sua vida já é abundante, você já tem todo o recurso para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para você, toda a consciência, toda a manifestação da graça de Deus já está sobre você. Mas esse é um lugar que não se paga por fé, mas por obras. Então vocês também são convidados, os membros dessa casa já sabem como nós funcionamos. O Pix está na tela. Não são esses QR Codes que estão ao lado. O Diácono Franco e o pastor Hamilton estão com maquininha de cartão, com a salva. Fique à vontade, sejam livres. Porque esse lugar tem abençoado muitas vidas, tem sido instrumento de cura para muita gente. E é um desafio muito grande estar na Barra da Tijuca. É um desafio muito grande. A gente tem sido desafiado na nossa fé e nas nossas obras todos os domingos. E eu creio muito num tempo de uma consciência maior nossa, de uma maturidade de fé. Sabe o culto racional? O culto racional é o culto que faz porque precisa ser feito, não faz porque... deixa eu ver se essa palavra tocou no meu coração hoje para eu ofertar mais. Ou não tocou muito não, deixa para semana que vem, sabe? Uma coisa mais madura, mais racional, mais clara a respeito da prática da fé. Porque é assim que a gente funciona para tudo na nossa vida. Então eu agradeço a vocês pelo compartilhar de uma fé ativa em ações, pela generosidade com o reino e pela consciência da nossa humanidade e da nossa limitação. A gente não consegue fazer sozinho. Amém? Obrigada, queridos. Obrigado, pastor. Que joia. Eu queria, em cima dessa palavra, te provocar a sair daqui hoje com uma missão que
tipo de som você está sendo para a comunidade? Que tipo de som você pode ser para 2025, para nos ajudar a sermos esse lugar que vai ser a cara da sua. Eu gosto do Douglas daqui hoje, quando ele fica ali na recepção, e as pessoas chegam e veem o Douglas. Fica em pé, Douglas. Ele é lindo. O Douglas fica ali na frente, o pastor Milton também fica na frente, porque as pessoas ficam ali na frente, porque quando as pessoas chegam, elas vão olhar para a cara da sua. Essa é a som que a gente quer ser, pelas mãos de pessoas, pelos abraços, pelo acolhimento, pelo sorriso, pelo olhar, por uma mensagem que é mandada, uma ligação, uma oração que é feita. Eu sempre falo para as pessoas que o pastor Milton, ele sempre me liga de manhã, uma vez, sei lá, cada 10 dias, ele me liga e fala assim: pastorzão, às vezes eu acordo, certo? Eu tenho uma mensagem dele: pastorzão, fala, homem de Deus. E deixa uma mensagem dizendo: não, cara, eu não precisava acordar assim. E às vezes você acha: mas eu não estou preparado, eu não estou pronto assim. Tem alguma coisa de Deus na sua vida que pode ser compartilhada. Tem alguma coisa. É uma mensagenzinha. Às vezes ele liga, deixa só, faz uma oração rápida. Desliga. Ganhe meu dia. Como alguém que decidiu ser voz de Deus na minha vida. Então, para 2025, queria te deixar com essa missão de ir por aí. E estando aqui também, trazer uma contribuição mínima. Eu lembro que o Barrabás já faz parte da SOU há muito tempo. E um dia a gente lançou um desafio para ele ficar cuidando das contribuições. Atrasava, errava, não sei o quê, perdia a música, botava a música errada. O Barrabás é uma pessoa maravilhosa, do som, da projeção lá, de ter as letras, as músicas, porque o Barrabás chega 15, 20 minutos antes para preparar tudo. Então, assim, não é muita coisa, é um pouco que fica ali na porta, que as pessoas chegam, sejam bem-vindas. Sabe, essa coisa assim, de ser som na vida de alguém, de ser o pão que a gente come, mas o pão que a gente partilha. Ele fala: esse é o meu corpo que foi partido por vós, façam isso na memória de mim. Então, você come Deus e você participa, você serve o banquete de Deus. As pessoas às vezes são coisas muito simples. Eu queria que você tivesse mais compromisso com a gente, sendo quem você é. A Ju deu um recado lindo sobre a disponibilidade, porque ela sempre trabalha à noite e agora ela vai ter um pouco mais de disponibilidade para estar aqui. A Ju era sua há muitos anos e ela quase não veio por causa do trabalho. Mas eu sempre quero que você conte com você. A gente vai ter mais trabalhos, mais oportunidade de compartilhar som com pessoas online, de outros estados, e as mais distantes. Mas eu queria muito que você trouxesse um pouco daquilo que você tem de Deus, trouxesse para a sua. Você fosse a SOU que você sonha, a SOU dos teus sonhos. Porque quando te incomoda, pode ser um sinal de uma missão, de alguma coisa que você pode fazer. Cara, se te incomodou, a missão. A Cris está viajando, está de férias, eu estou numa correria, vou gravar um clipe agora de madrugada, vou ter que sair hoje, não vou poder ficar metendo aqui. Mas eu vim de Belo Horizonte para cá para tocar com vocês. Eu podia fazer isso sozinho na minha casa, mas é um compromisso, sabe? Um compromisso de estar lá e ser uma voz, de ser uma mão. Eu preciso aprender um pouco. Eu preciso aprender um pouco a mim. Terminar, né? Eu preciso aprender mais de Deus. Que Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem aí. Eu preciso aprender mais de Deus. Que Ele é que cuida de mim.
A vida não tem direção. Preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, grita aí, som. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. E Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não deixou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo. Coisa boa, gente. Deus querido, obrigado por essa noite, obrigado por esse banquete que o Senhor nos serve, da tua graça, do teu amor, Pai. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite, o instrumento do Senhor, o instrumento do seu amor e da sua graça. Que essa semana, esse mês de dezembro, seja um fechamento de ano extraordinário, como o pastor Vitor falou.